Aleluias, graças a Deus, né, irmãos? Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Estamos aqui é porque Ele nos concede, né? Não somos merecedores, nós não somos capazes. Aleluias. Mas o Senhor nos coloca de pé todos os dias. Eu costumo falar que nós morremos a cada dia. Quando nós deitamos e dormimos, acabam-se todas as coisas para a nossa vida. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos vivifica de novo pela manhã. Aleluias, assim como a tua palavra. Aleluias, que se renova a cada manhã, a minha e a sua vida se renova a cada manhã pelo poder e a graça e misericórdia do nosso Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Assentado mesmo, abra sua Bíblia comigo. No livro do Gênesis, capítulo de número 22, eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor, um texto bem conhecido de toda a igreja. Aleluias. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar ministrando mais uma vez na casa de onde o Senhor nos colocou há 11 anos atrás, né? Vindo de Arapongas, viemos para Maringá, né, num desafio, com a permissão e debaixo da mão de Deus, com a confirmação do Senhor, né, porque nós crentes devemos andar segundo as confirmações de Deus, e Deus nos trouxe até Maringá. Deus tinha um propósito, e nesta casa a qual estamos foi aonde Deus nos colocou. E mais uma vez, depois de 3 anos e meio, 3 anos e 2 meses, estamos aqui, junto com os irmãos, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, contentes com o Senhor. Aleluias, porque nós vemos tantas vidas que aqui estão, que vão morar no céu, junto conosco, e nós temos a plena consciência, aleluias, e eu tenho a plena certeza da minha alma, que se Jesus voltar hoje, eu estarei nos céus, aleluias, louvando e glorificando. E essa deve ser a nossa certeza, irmãos, aleluias, de que um dia nós estaremos nos céus com o Senhor Jesus, aleluias. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, diz a palavra do Senhor. E aconteceu, eu estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida. Às vezes pode ser que esteja um pouco diferente do que está lá no Data Show. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém, irmãos? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho um jeito bem simples, como toda a palavra de Deus é simples, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus é simples, mas é eficaz, aleluias. E ela produz o efeito a qual o Senhor quer que ela produza, aleluias. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. Louvado seja Deus. E eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre nós temos visto tantas coisas acontecerem no nosso meio, e é notório, e eu não quero ser aqui repetitivo, mas é justo e é certo que devemos estar sempre falando sobre o que está acontecendo no nosso meio. São pestes, são problemas mundiais, né? Doenças que muitas vezes nós achamos
no início que estava tão longe de nós, e agora nós vemos que está chegando tão perto e vai chegar até, né, até nós, até perto, mais perto de nós. Infelizmente, nós sabemos que isso vai acabar acontecendo, mas o que acontece no mundo, nós não estamos livres de passar por isso. Certa feita, um dia, estava num culto de ensino e o pastor, muito acertadamente disse que nós crentes temos uma forma diferente de passar pelos problemas. Aleluias. Nós crentes somos suscetíveis a todos os problemas que o mundo tem, todas as enfermidades, todas as doenças, todas as aflições que o mundo tem. Nós crentes somos suscetíveis a passar por ela. Se eu perguntasse aqui, se alguém aqui no nosso meio não teve um problema de saúde até hoje na sua vida, eu vou glorificar a Deus e muito, eu creio que toda a igreja, mas eu creio que, tirando as crianças pequenas, que normalmente nem elas estão livres, já devem ter passado, todos nós já passamos por problemas, todos nós já passamos por enfermidades, todos nós já passamos por perdas, né, irmão Pedro Ribeiro? Todos nós passamos por situações a qual nos deixa tristes, e a qual nos deixa, como diz o palavreado, nos deixa para baixo, né? Nos deixa cabisbaixo, nos faz pensar muitas vezes, mas Deus, por que será que isso acontece comigo? Por que será que isso acontece com da minha família? Por que será que isso vem acontecer com aquele que eu tanto amo? E quem de vocês aqui, eu creio que muitos, já perderam alguém que você ama muito, alguém de tão de perto, e isso nos faz pensar muitas vezes que parece que a vida é meio ingrata, mas no mesmo momento que nós pensamos dessa forma, nós lembramos que existe um Deus que está conosco todos os dias, existe um Cristo que um dia falou para mim e para você, e está na sua palavra, que neste mundo nós teríamos aflições, aleluias, mas tem de bom ânimo, louvado seja o Senhor, aleluias. E esse bom ânimo não é por acaso que Jesus disse. Se nós formos contar quantas vezes Deus deixou escrito na sua palavra, tem de bom ânimo, esforça-te, tenha coragem, aleluias. Irmãos, mais ou menos 360, dizem que 366 vezes está escrito, tenha bom ânimo, na nossa Bíblia Sagrada. Deus é tão perfeito que Ele não deixa passar nem o dia do ano bissexto, aleluias. Deus é todo poderoso, aleluias, e tudo está debaixo da sua mão, louvado seja Deus, aleluia. Se você está aqui nesta noite, aleluias, é motivo de você glorificar, é motivo de você exaltar o nome do nosso Deus, aleluias, porque muitos queriam estar aqui onde eu estou, onde você está, sentado neste banco, aleluias, mas não puderam chegar até aqui, aleluias. Mas Deus nos comove nesta noite, irmãos, e Deus comoveu o meu coração em trazer esta palavra nesta noite, quando o pastor Anderson me ligou no meio da tarde, no começo da tarde, pedindo para que eu trouxesse uma palavra, e ele me falou algumas coisas que eu falei, pastor, o Espírito Santo revelou no seu coração aquilo que eu tinha preparado, aleluias. Porque, irmãos, Deus cuida do seu povo nos mínimos detalhes, aleluias, louvado seja o Senhor. Deus cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Deus, na sua palavra, a qual nós lemos aqui, Deus traz um ensinamento muito grande para nós, através da vida do teu servo, o pai na fé, e essa é a palavra que eu queria trazer para vocês nesta noite, debaixo de um tema, sobre um tema que diz que a fé não é um sentimento, a fé é uma convicção, aleluias. A fé, irmãos, não é como sentir raiva de alguém, ou sentir a amizade por alguém.
Não, a fé é uma convicção daquilo que nós praticamos, daquilo que nós aprendemos e daquilo que Deus coloca no nosso coração. Aleluias. Aquele homem, Abraão, e a história nos relata, a Bíblia Sagrada nos relata através da história, que Deus o prometera quando ele tinha mais ou menos 75 anos, que ele seria pai de uma grande nação. Mas pai de uma grande nação, para ser pai você precisa ter filhos, né? Para ser pai você precisa ser primeiramente pai de um filho. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. E Abraão tinha 75 anos e a sua mulher era estéril. Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. E o que nos leva, irmãos, a imaginar que depois que Deus chamou Abraão, e depois de alguns anos, Abraão já tinha praticamente perto dos seus 90 anos, e quando Deus envia os anjos a falar a eles, a revelar a eles que Sara daria um filho, no final no meio da sua idade tão avançada, Sara não acreditou. Abraão tomou aquela palavra, mas Sara não acreditou. Como pode uma mulher com 90 e poucos anos ter filhos, ou quase 90 anos ter filhos? Já se encerrou, já se encerrou o ciclo. Mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E Deus deu o filho como prometera a Abraão. Prometera que da sua descendência, do seu fruto, viria toda uma grande nação. Aleluias. E ali Isaac vai crescendo. E chega um certo ponto no texto que nós lemos, a qual Deus faz um teste com Abraão. Aleluias. Para ver se a fé de Abraão era um sentimento apenas. Para ver se Abraão, quando saiu da terra, da sua parentela, lá onde ele tinha tudo, saiu seguindo um pedido de Deus, para ver se realmente Abraão tinha essa convicção, aleluias, que Deus era com ele. Louvado seja Deus. E Deus fala a Abraão: pegue o seu filho, leve até o lugar onde eu te direi, aleluias, e ofereça ele em holocausto. E Abraão não titubeou, irmãos. Abraão, com a sua fé voltada em Cristo, para Deus, aleluias, não titubeou, pegou o seu filho, pegou a lenha, chamou 2 rapazes, 2 dos seus servos, e foi até onde Deus o mostrara. E interessante que quando ele chega na beira daquele monte, a qual Deus mostra para ele que era aquele lugar, ele diz para os moços: fica aqui, que nós vamos, adoraremos e desceremos. Importante, e eu quero refletir bastante nessa palavra, quando ele fala tornaremos a vós. Irmãos, ele não disse eu voltarei, não, ele diz tornaremos a vós, aleluias. É como se Abraão dissesse àqueles homens: estamos decididos a ir, determinados a adorar, aleluias, e com certeza eu e meu filho tornaremos a vocês, aleluias. Irmãos, Abraão não teve em momento nenhum dúvidas do que Deus iria fazer. Ele poderia até descer o cutelo sobre o menino, ele poderia até descer o cutelo e realmente chegar a sacrificar aquele menino, mas a palavra diz em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, que Abraão tinha plena certeza que se o holocausto chegasse ao final, Deus ressuscitaria o seu filho, traria o seu filho de volta, aleluias, glórias a Deus. Ele tinha plena certeza, irmãos, louvado seja o Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para mim e para você: como está a nossa fé? Como está a nossa fé nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a qual o inimigo, as maldades, as situações do mundo têm nos assolado?
Como será que nós estamos vendo essas coisas todas acontecerem? Será que nós estamos dando ouvido ao inimigo? Será que nós estamos aí morrendo de medo, com medo das situações? Devemos temer, mas devemos temer ao Senhor, aleluias. Devemos nos precaver, devemos. Mas nós devemos crer que há um Deus, aleluias, que se não nos tirar da tribulação, passará conosco, aleluias, louvado seja Deus, que se for preciso sacrifício, aleluias, Deus tornará um dia a ressuscitar-nos dos mortos e subiremos com a igreja, aleluias. Eu tinha muito medo, irmãos, há um tempo atrás, antes de me converter, e creiam, eu tenho 13 anos, que aceitei a Jesus, e um pouquinho antes de aceitar a Jesus, eu vi o propósito de Deus acontecer na minha vida. Às vezes a gente acha que depressão, que pânico, que essas doenças psicossomáticas, esses problemas, muitas vezes tem muitos ainda no nosso meio que acham que é frescura, perdão da palavra, que acham que é coisa de... Antigamente falava-se que era coisa de gente rica, né? Mas eu passei pela síndrome do pânico. A minha esposa enfrentou grandes problemas em ver um homem ativo, com seus 32 anos, 33 anos, e derrubado num sofá, era do sofá para a cama, da cama para o sofá. Para quem trabalhou desde cedo, desde pequeno, como praticamente todos aqui, ela se contorcia de dor por dentro, e muitas vezes achava, o que será que vai acontecer? E eu vi, irmãos, e entendi que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um jeito dele fazer. Deus tem um jeito dele operar, aleluias. E uma certa vez, a minha sogra ainda era viva, e agora já descansa no Senhor, ela falou bem claramente para minha esposa, né? Ela falou assim, ele é teu marido. Eu não sei se ela deve ter reclamado lá para ela, né? Mas... até mesmo porque a gente chega até um ponto, e chega num ponto que a gente às vezes não aguenta mesmo, né? São situações que vai constrangendo, vai nos enfraquecendo, e nós ainda não estávamos na igreja. E a minha sogra falou assim, ela disse bem assim, ele é teu marido, você casou-se com ele, aonde ele for, você vai, aonde ele estiver, como ele estiver, você deve estar com ele. Aleluias, louvado seja Deus. E não por isso, aleluias, o que nos levou à fé cristã, o que nos levou a Cristo foi a família, aleluias. E assim nós entendemos que deveríamos estar juntos, louvando a Deus. E a fé daquela mulher, irmãos, de 76 anos, 75 anos, aleluias, movimentou o nosso coração, moveu o nosso coração, aleluias. E hoje nós estamos aqui para a glória e honra do nosso Deus, aleluias. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é verdadeira, aleluias. E debaixo desse tema, que a fé é uma convicção, aleluias, eu quero falar com os irmãos sobre 3 pilares da nossa fé cristã. O primeiro pilar, a qual eu entendo, que a nossa fé tem que ser integral, a nossa fé tem que ser firmada estritamente na palavra de Deus, aleluias, louvado seja o Senhor. A nossa fé, irmãos, tem que ser, aleluias, voltada principalmente e exclusivamente à palavra de Deus. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, no começo do livro de Josué, Deus fala muito firme para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, aleluias, louvado seja Deus. Não importa o que aconteça, Deus estaria com ele, aleluias. E no versículo 8 diz a palavra de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei,
aleluias. Antes, medita nela de dia e de noite. Louvado seja Deus. Por isso a nossa fé, irmãos, tem que estar voltada e firmada na palavra de Deus. Quando nós adquirimos total confiança na palavra de Deus, quando nós entendemos o falar de Deus, aleluias, o impossível acontece, irmãos, louvado seja o Senhor. A barreira do impossível é quebrada, aleluias. A barreira do impossível é transponível, aleluias. Faz-nos lembrar ainda de Josué, quando ele encontra e vai de encontro àquela cidade de Jericó, aleluias. Quem imaginaria, na sua natureza humana, transpor a muralha de Jericó? Todos nós sabemos, a Bíblia nos fala, que a muralha de Jericó, e estudos mostram, ela tinha mais ou menos 10 metros de altura, 6 metros de largura. Em cima, por cima da muralha, transitava-se carros e cavalos. Era como se fosse a nossa rua, com carros passando de todos os lados. E era toda ela feita, aleluias, em pedras. Quem de nós, na nossa natureza humana, imaginaria que alguma coisa pudesse transpor aquela muralha? Mas Josué, aleluias, atento à palavra de Deus, obediente à palavra do Senhor, fez tudo conforme Deus disse, aleluias. Não precisou da força humana, aleluias. Assim como não há necessidade muitas vezes da força humana naquele problema que você está passando, aleluias. Às vezes não há necessidade da força do homem, ou mesmo quando o homem disser que não há mais jeito, aleluias, existe um Deus, aleluias, que fala para mim e para você nesta noite, que tudo é possível, aleluias, naquele que crê no Senhor, aleluias. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Não tem circunstâncias, irmãos, que deixariam aquela barreira de pé, aquela muralha em pé. A palavra do Senhor, irmãos, é o primeiro fundamento da nossa fé, é o primeiro alicerce da nossa fé, aleluias. E para nós vermos como a palavra de Deus, a palavra de Cristo é poderosa, aleluias. Até aquele que não conhece a Cristo, aquele que não se rendeu a Cristo, entende que Cristo tem o jeito de operar somente pela sua palavra. O centurião lá em Cafarnaum, ele viu que Jesus ia passando, aleluias. Ele viu que aquele homem ia passando, e chegou em Jesus e disse: Senhor, eu tenho um servo lá em casa, estou parafraseando, eu tenho um servo lá em casa, paralítico, e que sofre de um mal. E Jesus falou para ele: vamos até lá. Ele falou assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Eu tenho homens que me servem, que se eu disser, aleluias, vai daqui para ali, eles vão. Faça isso e traga-me, eles fazem, aleluias. E se o Senhor disser uma só palavra, aleluias, o meu servo na sua casa será salvo, aleluias, louvado seja Deus. E quando nós tocamos, irmãos, em Cristo, aleluias, nós vemos que Deus, aleluias, se comove, aleluias, com a nossa fé. Jesus falou, aleluias, recantará, bassu, me decantarai, ora mantará, bassu e decantarás. Quem sabe você está clamando, aleluia, Jesus, visita, Senhor, o meu irmão, Senhor, visita, Pai, vai de encontro à enfermidade do meu tio, aleluia, Senhor, vai de encontro à enfermidade do meu parente, aleluias. Oh, irmãos, uma só palavra do Senhor basta, aleluias, louvado seja Deus. Uma só palavra do Senhor é suficiente, aleluias. E Jesus se agrada disso, irmãos. Jesus falou: em verdade vos digo, que nem em Israel eu vi tamanha fé, aleluias. Uma palavra,
Aleluias. Louvado seja o Senhor. É grande, irmãos, o que Deus tem para mim e para você. Aleluias. É grande. Segundo alicerce, segundo da nossa fé, que nós devemos nos ater e nos apegar, que nós tenhamos uma fé inabalável. Aleluias. Que nenhum vento de doutrina desvie a minha e a sua fé em Deus. Aleluias. Eu quero ler com os irmãos, se os irmãos puderem colocar, Abacuque 3,17, que é um texto bem conhecido de toda a igreja. Mas esse homem vivia num tempo, a qual no começo do seu livro, Abacuque dizia: Senhor, até quando clamarei eu? Esse homem tinha uma tamanha comunhão com Deus, uma tamanha vivência com Deus, que ele chegou perguntando a Deus: Senhor, até quando clamarei eu? Até quando, Senhor, este povo vai viver assim, desse jeito? Essa iniquidade? Ele vivia num tempo, irmãos, a qual o povo já tinha, como muitas passagens nos falam, o povo já tinha saído, muitas vezes, da presença de Deus. E Abacuque se incomodava, mas ele tinha uma fé inabalável, aleluias. Abacuque tinha uma fé tão grande, irmãos, aleluias, que eu vejo assim como a fé de Abraão, que eu vejo uma similaridade com a fé de Abraão, inabalável, aleluias, porque Abraão tinha com plena consciência de que se o seu filho fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria, e Abacuque tinha plena convicção, aleluias, de que Deus ainda iria fazer alguma coisa pelo seu povo, porque ele diz no versículo 17, no capítulo 3, que ainda que a figueira não floresça, aleluias, louvado seja o Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, aleluias, na vide, o produto da oliveira minta, aleluias, ramanturiandas tui medecantarai, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, aleluias. A fé de Abacuque, irmãos, era inabalável, porque de todas as tragédias que poderiam acontecer no mundo, naquela época, Abacuque citou aqui, aleluias, ele tinha uma fé inabalável, aleluias, louvado seja Deus. Terceiro fundamento da nossa fé, irmãos, terceiro alicerce, nós falamos aqui sobre uma fé, no primeiro, de uma fé integral na palavra de Deus. O segundo alicerce, de uma fé inabalável. E eu quero falar esse terceiro pavimento da fé, nesse terceiro alicerce da fé, que nós devemos ter uma fé ousada. Aleluias. Oh, irmãos, aleluias, que nós tenhamos uma fé ousada, como teve aquela mulher do fluxo de sangue. Oh, aleluias. Ao contrário daquela mulher, e eu quero citar um exemplo bíblico do paralítico lá em Betesda, que ele estava ali há 38 anos, esperando pelo seu milagre. Ele via muitos saírem de lá curados das suas enfermidades, mas ele cria que teria que ser no movimento das águas,
Só que ele não conseguia chegar até as águas porque ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque. E aquele homem ficou ali durante 38 anos. Ele ficou ali padecendo da sua enfermidade, ele ficou ali esperando alguma coisa cair do céu, é bem da verdade, né? Mas aquele homem não conhecia o Cristo, aleluias, que eu e você conhece, recantarás tu me anda cai. Mas Jesus se compadeceu daquele homem. Só que, ao contrário da mulher do fluxo de sangue, a qual nós vamos falar já já, aquele homem, quando viu Jesus, e Jesus fez a pergunta para ele, se ele queria ficar são, aleluias. A primeira coisa que aquele homem fez, irmãos, depois de 38 anos e a cura chegar na sua frente, estar de frente com ele, a primeira coisa que ele fez foi murmurar. A primeira coisa que ele fez foi falar que não existia ninguém que colocasse ele no tanque. A primeira coisa que ele fez foi pôr obstáculo naquilo que ele precisava. Irmãos, há 38 anos sofrendo de enfermidades, qualquer um de nós aqui em nossa plena consciência, a gente enfrentaria qualquer coisa que a medicina nos dá hoje. E diante dele estava o Salvador, o dono da vida, aleluias, o príncipe da paz, aleluias, como nós cantamos aqui. Diante dele, aleluias, estava aquele que dá a vida, que tira a vida, aleluias, aquele que cura, aquele que levanta mortos, aleluias, aquele que faz ressuscitar a quem há 4 dias já estava morto, aleluias. Diante dele estava o Senhor. Mas a fé da mulher do fluxo de sangue me chama a atenção, porque aquela mulher, irmãs, era escorraçada da sociedade. Ela há 12 anos padecia daquela doença, daquele mal. E a Bíblia nos fala, e os estudiosos falam, e nós sabemos pela palavra, que a pessoa, quando chegava naquela situação, ela era tirada do meio da sociedade, ela era tirada do meio do povo, do convívio da sua família, do convívio daqueles que ela amava. Ela era tirada totalmente, ela não podia chegar aonde Jesus estava, porque onde Jesus passava, vinha-se uma grande multidão atrás dele, e se ela fosse vista no meio daquela multidão, com certeza ela seria escorraçada, quem sabe, até morta por todos, quem sabe. Mas aquela mulher, irmãs, aleluias, e eu gosto do exemplo dela, porque para ela não precisava muita coisa. Ela entendeu no seu coração, aleluias, que apenas um toque, aleluias, quem sabe você precisa só de um toque, aleluias, quem sabe você precisa só um toque nas vestes do mestre, aleluias, quem sabe o teu problema, irmãos, está há tanto tempo, e você precisa só de um toque, aleluias. Aquela mulher tinha plena convicção, a plena certeza, aleluias, que se ela tocasse, apenas relasse, aleluias, na orla do vestido do mestre, ela seria curada, aleluias, louvado seja Deus. E aquela mulher enfrentou, irmãos, a multidão, aleluias, ela foi destemida, colocou no seu coração que eu vou naquele lugar onde Cristo está, aleluias, porque essa pode ser a minha única e última chance, aleluias. Quem sabe Deus está falando para você, aleluias, nesta noite, essa é a sua chance, aleluias, de tocar nas vestiduras do mestre, aleluias. Então, pela fé, irmãos, aleluias, toque na orla do mestre, aleluias. Quem sabe Jesus está esperando o teu toque, aleluias. Quem sabe Jesus está esperando que você toque. Quem sabe o teu toque pode ser aquela confiança em Deus que tudo vai passar. Quem sabe o teu toque simboliza a dengue. Quem sabe o teu toque simboliza a tua oração para que afaste o tal do coronavírus para longe de nós.
Quem sabe o teu toque nesta noite, irmãos, aleluias, possa ser a cura de um câncer. Quem sabe o teu toque, você está intercedendo por alguém que há tanto tempo tem padecido, tem enfrentado, aleluias, problemas que você, aos olhos do homem, já não é mais possível, aleluias. Mas quem sabe o teu toque, aleluias, Deus conhece a tua necessidade, aleluias. Irmãos, eu relato sempre que às vezes Deus faz as coisas, não é para curar. Às vezes, irmãos, a gente se torna tão dono das coisas, querer ser dono das coisas, dono das situações, né? Às vezes a gente se torna tão mesquinho, e nós não entendemos qual que é o trabalhar de Deus. Alguns dos irmãos que aqui já congregavam com nós no tempo da Morangueira, nós passamos por um tempo, a qual a minha irmã foi acometida de um câncer de mama. Uma menina eu falo porque sempre vai ser uma menina, né? Mas ela era um ano mais nova do que eu, 1 ano e meio mais nova do que eu. Não conhecia Cristo, mas tinha um coração bom. Mas tinha um coração que era maior do que ela. Não tinha preguiça de nada, trabalhava em 2 empregos, em 2 hospitais, e em um hospital, em uma clínica, perdão. E chegou num certo ponto que ela foi acometida pela enfermidade. Como eu disse, nós não estamos livres. E ela foi acometida por essa enfermidade, a qual nos traz tanta dor, tanto sofrimento. E no instante a qual ela já estava aqui em Maringá, na qual ela nos comunicou que me ligou e disse, ela disse assim, deu maligno. Na hora o mundo parece que abre um buraco negro na nossa frente, e o que a gente olha para esse buraco e fala, eu vou entrar aí dentro, porque acabou, né? Não é na minha pele, não é no meu corpo físico, mas é na minha alma que dói. É com o meu que está do meu lado, é com o meu sangue. E mesmo que não fosse, muitas vezes quem de nós aqui não tem se padecido por pessoas que nós ouvimos falar com amigos, ou com amigos de amigos, parentes de amigos nossos, que é acometido pelo câncer? Quem de nós ficaria alegre? Ninguém, misericórdia. Todos nós padecemos junto, parece que é uma ferida. E quando ela disse isso, aquele buraco se abriu e começou a luta. Lutamos, um câncer de mama, a qual já estava em metástase. E quando ela disse esse nome, quando o médico disse esse nome para ela, nós já assustamos na hora. O câncer foi demorado para se diagnosticar, e quando se diagnosticou, ela trabalhando em hospital, trabalhando com médicos em clínica, mas aprove Deus que fosse dessa forma. E a gente começou a batalhar, a igreja em oração, a igreja aqui em Maringá, a igreja lá em Arapongas, onde minha mãe congrega. Começamos na igreja sede, começamos a batalhar em oração, e começamos a ministrar a bênção na vida dela. E eu sempre orava a Deus, a primeira confiança minha é na cura, e nossa, tem que ser na cura, porque eu creio que enquanto há fôlego de vida, há certeza, há a minha convicção de que pode haver a cura, aleluias. Mas aprove Deus que não era para a cura, mas a vontade de Deus, irmã Maria Dias, aleluias, é que Deus tem um jeito dele fazer, e ela não conhecia Cristo, e ela a partir daquele momento, pela dor, mas ela veio a conhecer ao Senhor, aleluias. E irmãos, para finalizar esse testemunho, quando Deus a levou, a recolheu,
A alegria maior que podia ter no meu coração eu tive. Se é que ainda nós conseguimos, e às vezes nós temos que separar a tristeza da dor, da perda, com a alegria da salvação. Aleluias. No seu coração, no coração dela, ela estava de bem com Deus. Aleluias. E isso, irmãos, é o que nos conforta. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. E aquela mulher do fluxo de sangue, aleluias, tinha essa convicção. Ela foi lá com plena certeza que Cristo iria curá-la. Aleluias. E não foi diferente, irmãos. Quando nós pensamos que não há mais força, quando nós pensamos que não vamos chegar mais, quando a sociedade diz não para nós, aleluias, quando a sociedade nos isola, aleluias, existe um Cristo, aleluias, disponível, aleluias, a mim e a você, a nos dar aquilo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor, aleluias. E aquela mulher chegou até as vestes de Cristo, tocou, aleluias, e Cristo sentiu, aleluias, Jesus sentiu e se alegrou, porque dele saiu virtude, dele saiu poder, aleluias, e aquela mulher foi curada, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, aleluias. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã, aleluia, seja qual for o teu problema, seja qual for aquilo que você já gastou com médicos, com a medicina, seja qual for aquilo que você tem passado, ou que alguém tem passado, aleluias, existe um Cristo, aleluias, que honra a tua e a minha fé. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. E para finalizar, irmãos, aleluias, nós falamos aqui sobre o alicerce da fé, aleluias, que a nossa fé tem que ser, aleluias, plena e integral na palavra de Deus. A nossa fé tem que ser inabalável como a fé de Abacuque, e a nossa fé tem que ser ousada como a mulher do fluxo de sangue. Louvado seja o Senhor. Eu quero deixar para os irmãos no Salmo de número 33, no versículo 18 a seguir, diz que eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, aleluias, para livrar a sua alma, aleluias, da morte. Louvado seja Deus, e para os conservar vivos, aleluias, na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Já estaremos encerrando, aleluia, glorificando ao nome do nosso Deus. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel, irmãos, aleluias, à sua fé. Deus é fiel à minha fé, aleluias, se nós procurarmos Ele com ousadia, aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, você que está aqui nesta noite, aleluias, eu quero fazer, aleluias, aleluias, eu quero fazer primeiro um convite, para se porventura, eu não conheço todos, se porventura alguém aqui em nosso meio, que ainda não conhece a Cristo, que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não se entregou a Jesus, a sua vida, e eu garanto para você, pode ficar tranquilo, aleluias, porque a palavra de Deus nos diz, que neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não nos prometeu tirar as aflições da nossa vida, mas eu posso ter certeza, aleluias, a partir do seu voto de confiança em Cristo, aleluias, a partir do momento que você entrega a sua vida, aleluias, Deus, o Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus está contigo em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Temos alguém para Jesus nesta noite, que queira receber a Cristo como Salvador? Aleluias, louvado seja. Dê um sinal com a tua mão, a igreja estará orando por você. Aleluias.
se não temos alguém no nosso meio que ainda queira se reconciliar com Cristo. Você era crente, servia ao Senhor, glorificava a Deus, estava na presença de Deus e porventura, por uma situação ou outra, saiu da presença de Deus, está aí desanimado, desamparado, achando que não tem mais jeito. Se você quer reatar a sua aliança com Cristo, vem à frente. A igreja estará orando por você e pela sua vida. Aleluias, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Mas se você, irmãos, que ouviu esta palavra, aleluias, e acha que tem pouca fé, porque eu acredito que não existe pouca fé. Existe a fé que não é exercitada. Existe aquela fé que fica ali e você não a exercita. Aleluias. Mas se você quer colocar a sua fé em ação, se você quer colocar a sua fé, aleluias, naquele que reina, aleluias, quer fazer um concerto com Ele nesta noite, aleluias, que os problemas da sua vida, aleluias, você chegará diante de Deus com ousadia, vem à frente, nós estaremos orando, aleluias. Se você quer ter um novo concerto com Deus, aleluia, se a tua fé está meio abalada, se você sente que nos últimos dias você está meio desanimado, vem à frente, a igreja estará orando por você, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Ou se você sente no teu coração, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, irmãos, aleluias, a oração do pastor Fábio, aleluias, não vai te curar, Cristo é quem cura, aleluias. A minha fé, com a sua fé, aleluias, pode tocar a orla do Mestre nesta noite. Se você tem alguma enfermidade, vem à frente, aleluias, a igreja estará orando, os irmãos estarão orando, os obreiros estarão impondo as mãos, aleluias, e eu tenho certeza, irmãos, aleluias, eu não sei se hoje, aleluias, que Deus vai curar, porque é no tempo de Deus, mas se Deus prometeu para você, aleluias, que essa enfermidade será para a glória de Deus, aleluias, Deus curará no tempo dele, aleluias, vem à frente, estaremos orando, aleluias, tenha fé, irmãos, aleluias, coloque a sua fé em ação neste momento, aleluias, aquela mulher colocou a sua fé em ação, aleluias, ela estava vendo que Cristo passava por ali, aleluias, ela poderia ser morta por aqueles que o seguiam, poderia ser escorraçada de uma vez por todas, aleluias, mas ela confiou, aleluias, teve fé, aleluias, e soube que se tocasse nas vestes do Senhor, aleluias, ela seria curada. Vem à frente, nós estaremos orando, aleluias, a igreja estará orando por você nesta noite, aleluias, seja qual for o tipo de enfermidades, irmãos, enfermidade no corpo físico, enfermidades na alma, aleluias, vem à frente, nós estaremos orando pela igreja, aleluias, louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor, aleluias, vamos orar, aleluias, estenda tuas mãos, aleluias, vamos orar uns pelos outros, orar, aleluias, pelas nossas irmãs, que o Senhor venha operar maravilhas, tenhamos, irmãos, a ousadia da mulher do fluxo de sangue, não deixe que nenhuma circunstância, aleluias, dessa vida abale a sua fé, como Abacuque, e principalmente, tenha convicção de que, aleluias, a mesma convicção que Abraão teve, aleluias, tome posse das bênçãos e promessas de Deus para a sua vida, aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluias, ali mais uma vida, Senhor, aleluias, que o Teu Espírito Santo venha continuar ministrando no coração dos Teus filhos, Pai querido e santo, a Tua palavra foi pregada, Senhor, a Tua igreja está aqui diante de Ti, ó Deus, a Tua igreja, Senhor, que se levanta neste momento em oração, ó Pai querido, eu não sei qual é o problema, ó Deus, eu não sei qual é a enfermidade, ó Deus, mas eu sei, Senhor, eu creio, aleluias, pela fé, aleluias, na fé no Filho de Deus, aleluias, que o Senhor, aleluias, tem visto, ó Deus querido, a enfermidade dos Teus,
Ó Pai querido, venha atingir, venha agir, Senhor, desde o fio de cabelo até a planta dos pés, limpando, Senhor, livrando de todo mal, livrando, Senhor, de toda enfermidade. Ó Pai querido, a tua igreja que clama nesta hora, ó Deus, ó Pai querido, por vidas que estão enfermas, ó Deus, pela dengue, ou por esses problemas, gripe, Senhor, que vem nos assolando a humanidade neste tempo. Aqui a igreja se reúna, Senhor, em oração, que a igreja se levante em oração, ó Pai, assim como a oração de Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, aleluias, mesmo que não haja fruto na vide, Iramanturianda, Sui Medecantarai, possamos crer, Senhor, aleluias, no agir do Senhor no nosso meio, aleluias. Oh Deus de misericórdia e de graça, alcança, Senhor, a cada vida que aqui está. Pai querido e santo, em nome de Jesus, opera o milagre, Senhor, nessas vidas, opera, Senhor, os livramentos, dê a vitória, Senhor, em nome de Jesus, aleluias. É assim que nós oramos, ó Deus, crendo, Senhor, crendo no poder, crendo, Senhor, no agir, crendo, Senhor, na tua palavra, aleluias. Sê com a tua igreja, ó Deus querido, em nome de Jesus, aleluias. E a tua igreja tome posse da vitória, em nome do Senhor Jesus oramos, amém, graças a Deus, aleluias. Tome posse da vitória, meus irmãos, aleluias. Que Deus abençoe as vossas vidas e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no seu coração